Gente, boa noite, então, a todos. Muito bem-vindos. Nós estamos aqui para mais um evento do Centenário do Psicodrama, que se encerra, então, em abril do ano que vem, mas até lá nós ainda continuamos fazendo aí eventos do nosso Centenário do Psicodrama. E a gente está muito feliz com a presença de vocês, com a participação de vocês, com o interesse de vocês, para a gente poder discutir hoje sobre psicodrama, acessibilidade, capacitismo, inclusão e muito mais temas e tudo mais. Então, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Viviane, mas pode me chamar de Vivi. Eu estou aqui, então, nesses dois papéis, como suplente da diretoria da FEBRAP e também coordenadora da Viver Mais Psicologia, que está acolhendo vocês, né? Como a gente estava falando antes, sediando também o evento juntamente com a FEBRAP. Então, agora passo a palavra para a nossa presidenta da FEBRAP, Andréa Cláudia Souza, para fazer a abertura desse evento. Obrigada, então, muito bem-vindos. Eu quero começar agradecendo o pessoal que está organizando, né? Dizendo que no centenário a gente convida alguém para organizar. Então, eu estou aqui como presidente da FEBRAP, é um evento da FEBRAP, mas eu estou como convidada também, como vocês. Então, o pessoal que está organizando é que vai assumir, né? Então, como a Vivi disse, ela é de uma das escolas ligadas à federação. Para quem está vindo pela primeira vez, que não conhece, a Federação Brasileira de Psicodrama, ela é um coletivo de 28 escolas, né? Então, a gente tem aqui outras escolas representadas do Brasil inteiro, e é uma alegria a gente poder, então, fazer esses eventos onde a gente reúne todos esses profissionais e quem quer conhecer, então, aberto ao público. E todo o centenário, ele vem com temas que foram surgindo no Congresso Brasileiro de Psicodrama do ano passado, e por isso a gente escolheu as temáticas, e um dos temas era acessibilidade, capacitismo, então é muito legal, né? Em janeiro a gente tem o evento de direitos humanos, com outra, né? Por exemplo, eu sou da Potenciar, em janeiro, quem vai estar com a gente junto, né? Sediando é a FEBRAP, que está em São Paulo, mas por causa do Zoom. Mas é isso, a próxima é de Rio Preto, depois a gente vai ter o Lúcio falando de psicodrama e luto, e, por fim, a gente vai ter psicodrama e redes sociais. E por que a gente está falando logo no começo? Porque no final vocês vão ver que a gente acaba se emocionando, não quer ir embora, mas tem que terminar, então não sobra tempo para falar. Então, a gente quer o tempo todo para a gente se preencher agora com este trabalho, né? Então, é um prazer muito grande receber vocês aqui, algumas carinhas bem conhecidas e gente nova. Devolvo para a Vivi. Gente, então, vai ser uma honra aqui apresentar quem vai dirigir, né? Que vai ser a diretora e suas egos auxiliares. Então, vou fazer a apresentação. Então, gostaria primeiro de apresentar... Vivi, desculpa, Oi? né? Desculpa, a gente começou errado, né, Dani? Eu sou uma mulher branca de cabelo no ombro hoje, porque eu cortei um pouco o cabelo, de óculos, troquei o óculos porque meus alunos escolheram outro óculos, que eu fico melhor no Zoom. Então, é um óculos com algum brilho, estou com uma correntinha com o coração meio torto aqui, fica meio pendente, não é erro de colocação, ele é meio tortinho mesmo, e estou com um brinquinho de coruja. E a minha caneta, que eu vou anotar o que a gente está vivendo aqui, já é de Natal, de feltro verde com miçangas vermelhinhas. Tudo bem. Eu estou tentando aprender, Dani. A gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo. Então, eu tenho cabelo
liso, com um pouco de mechas, tentando ser um pouco loira, mas é moreno, e sou fofinha. Bom, deixa eu apresentar então deixa eu apresentar a nossa grande diretora, que vai coordenar todo esse evento de hoje, e também as suas egos. Estou muito orgulhosa, porque também é cria aqui da casa, e uma das egos também já é quase também daqui da casa, já é uma super parceira nossa também, que depois pode se apresentar melhor. Mas então, eu apresento a vocês a nossa queridíssima diretora, que vai estar aqui coordenando com a gente, Daniela Cardoso de Oliveira, né? Palmas para a Dani, todo mundo aqui isso, mexendo as mãos. A Daniela Cardoso de Oliveira, ela é psicóloga, psicodramatista, terminando a formação, psicóloga clínica e educacional, e ela também é ativista pelos direitos das pessoas com deficiência e uma sociedade anticapacitista. Muito bem, Dani. Bem-vinda. E agora eu apresento as egos auxiliares, a nossa queridíssima, nossa professora aqui da Viver Mais Psicologia também, Amanda Castro. Amanda Castro, ela é psicodramatista, psicóloga, professora do curso de Psicologia da Estácio de Sá, doutora em Psicologia pela UFSC, especialista em Psicologia do Desenvolvimento e psicodramatista de data, supervisora. Bem-vinda, Amanda, para esse evento também. Então, os cumprimentos aí para a nossa queridíssima Amanda. E também a nossa fabulosa amiga aqui da Viver, a Ermelinda Massal. A Ermelinda, ela é assistente social, consultora em inclusão e psicodramatista em formação pela SOPSP. Bem-vindas, bem-vindas. Então, agora passo a coordenação para a nossa queridíssima Daniela Cardoso. Oi, gente, boa noite, eu sou a Dani. Bom, enfim, eu sou uma mulher branca, de olhos claros, cabelo castanho, que segundo a minha irmã está cada vez mais escuro. Estou vestindo uma camisa branca de botões, uso brincos dourados, estou usando fone de ouvido. Ao fundo, é o meu cenário habitual, que tem alguns livros, tem um quadro colorido na parede, e estou acompanhada, vocês não conseguem ver, então eu vou audiodescrever mesmo, que ela não aparece na câmera. Está deitada ao meu lado a Indy, que a Vivi apresentou os egos auxiliares de hoje, mas meu ego auxiliar treinado mesmo é a Indy, que é minha cão-guia. Ela é uma mestiça de labrador com golden, da cor preta, bem grandona, bem linda e maravilhosa. Se der, até o final, eu tento mostrar ela na câmera, que ela tá deitadinha embaixo da mesa mesmo, mas ela vai estar aqui com a gente. Inclusive, se em algum momento vocês ouvirem algum ronco, é porque ela está muito feliz dormindo. Bom, queria agradecer, antes de mais nada, o convite da FEBRAP, o convite da Vivi, em nome da Viver, né, para estar aqui. E queria agradecer também a parceria da Amanda, né, que de professora se tornou uma amiga muito querida, e da Ermelinda, que também, né, desde que nos conhecemos, falando sobre acessibilidade, nos conhecemos, e eu me senti muito grata por conhecê-la, porque aí a gente foi um dos primeiros contatos que eu tive com outra pessoa que falava de acessibilidade dentro do psicodrama, que utilizava o psicodrama para promover a inclusão, para discutir aspectos capacitistas, enfim, então, e anticapacitistas. Então, eu estou bastante contente em estar aqui, acompanhada dessas pessoas. A nossa dinâmica hoje vai funcionar assim: a gente vai ter uma breve sensibilização. Eu gosto de antecipar, assim, né, até para eu me organizar. A gente vai ter uma breve sensibilização. Depois a Amanda e a Hermê dividimos alguns
algumas temáticas, quando a gente fala de psicodrama e acessibilidade, que a gente achou interessante trazer para debate. E a ideia, sempre que eu vou falar de acessibilidade em espaços de psicodrama, gera muito debate, enfim, as pessoas geralmente ficam interessadas em debater, em discutir, em questionar, e eu percebi que, na maioria das vezes, a gente acaba não tendo espaço para isso, né? Porque a gente vai com roteiro, com uma programação ou com um tempo já limitado. Então, a gente teve a ideia de deixar esse encontro de hoje, uma parte desse encontro de hoje, uma parte considerável, para que a gente consiga discutir a temática, tirar dúvidas, co-construir realmente aqui nesse espaço que a gente vai ter, né? Então, a gente não vai partir de uma vivência hoje, respeita nosso final de ano, né? Tá todo mundo cansado, mas a gente vai trazer algumas propostas e alguns relatos de experiências em que a gente vivenciou acessibilidade dentro do psicodrama ou a falta dela, como é que a gente tem co-construído espaços acessíveis nas diferentes áreas do psicodrama, e aí co-construir junto de vocês, né, novas percepções e novas propostas para falar dessa temática. Eu não sei se a Amanda e a Hermê querem se apresentar rapidinho, se audiodescrever ou fazer alguma fala inicial, e aí a gente inicia. Boa noite, eu sou a Amanda, fui uma das professoras da Dani na graduação, depois na pós-graduação, mas ainda sou bem jovem. E cortei meus cabelos agora recentemente, então eles estão tocando os meus ombros. Eu estou usando um brinco de pérola fake, de bijuteria azul, porque para pérola a gente não tem jeito por enquanto. Uso um óculos que é lilás, eu acho, roxo, mas meu marido é daltônico, então eu tenho dúvidas quanto à cor do meu óculos, a gente discute bastante. Tem um sorriso que é caído, eu sorrio geralmente para um lado mais do que para o outro. E eu gosto bastante disso, porque ele é ambíguo. E assim, quando eu falo, também eu tenho a mania de levantar minhas sobrancelhas. Então, à medida em que eu vou falando, minhas sobrancelhas vão arqueando, e eu me movimento bastante, porque geralmente, quando eu estou dando aula, eu estou caminhando de um lugar para o outro, e ficar na frente do computador é um martírio. Então, eu estou sempre me movimentando quando estou por aqui. Sou branca, tenho cabelo castanho, e moro aqui no sul da ilha. Sou professora universitária e também psicodramatista, atuando individual, grupos de supervisão. Boa noite, pessoal. Bom, primeiro eu quero dizer da minha imensa alegria, imensa honra de ter sido convidada aqui pela Dani para participar como égua. Para mim é um imenso prazer e gratidão por tudo que eu tenho aprendido, por toda essa partilha, essa parceria que a gente está formando. Eu estou aqui em Santo André. Eu sou formada em serviço social. Hoje eu estou aposentada, minha atuação foi sempre em empresa. Comecei o serviço social em empresa e fiquei toda a minha trajetória profissional dentro da área, uma empresa aqui no ABC Paulista, Então, estou já aposentada há 7 anos, e assim que eu me aposentei, eu na realidade, dei continuidade a um trabalho que eu já desenvolvia na empresa, que é para a inclusão da pessoa com deficiência, Então, nos últimos anos que eu estava lá, eu desenvolvi esse trabalho e dei continuidade após. Sou técnica também em emprego apoiado, que é a metodologia que ela é recente, assim, ela não é muito conhecida, Mas ela veio de fora, veio dos Estados Unidos, mas ela tem sido implantada aqui no Brasil, e eu fiz a formação, que é uma das metodologias que eu também utilizo no trabalho na empregabilidade da pessoa com deficiência. E sou uma mulher preta, tenho os cabelos crespos, hoje eles estão um pouco presos. Estou aqui na sala da minha casa, uma parede branca. Hoje eu estou de marrom, vestida de blusa marrom. Uma constante estudante de psicodrama, estou em formação,
terminando, quase terminando, e estudiosa, muito estudiosa das temáticas de inclusão, todas as questões que envolvem as questões das deficiências. Foi um encontro, né, de muito aprendizado, e foi uma das questões, que eu busquei também trabalhar na minha vida profissional e pessoal. Então, hoje eu não consigo fazer nada sem esse olhar da acessibilidade, né, sem pensar na acessibilidade. Então, que dizem, né, quando a gente é mordido pelo bichinho da inclusão, a gente não tem mais como deixar. Então, eu espero que também vocês sejam mordidos, contaminados pelo bichinho da acessibilidade, pelo bichinho da inclusão, e que isso faça parte da nossa vida, que já deveria fazer parte desde sempre, mas não sei por que, em que momento a gente esqueceu disso, né? Então, eu estou aqui para aprender também, partilhar talvez um pouquinho da minha experiência, e estamos juntos, e juntas, e juntos. Bom, a gente vai iniciar então com uma breve sensibilização, que na verdade para alguns não vai ser novidade, porque a gente já realizou num evento da FEBRAP, um evento fechado, né? E hoje a gente foi tão bacana quando a gente fez, né? Naquele momento, que a gente resolveu trazer para esse evento que seria aberto, né, e que a gente poderia expandir isso para mais pessoas. Então, para a gente não partir da coisa de explicar, né, por que a acessibilidade é importante, do que a gente está falando, e para a gente partir todo mundo, digamos assim, da mesma página, né, em relação a esse tema, essa sensibilização acho que vai nos colocar um pouquinho mais ou menos no mesmo lugar, né, para a gente poder falar um pouquinho a partir disso, para a gente discutir acessibilidade dentro do psicodrama. Então, acho que a sensibilização, vamos ver se a gente atinge o objetivo, mas o objetivo é de a gente entender por quê, né? Por que a acessibilidade se faz importante nos espaços onde a gente habita. Eu vou pedir que todos, né, estejam atentos, porque a gente vai assistir um vídeo. Na verdade, a gente vai inicialmente assistir o áudio, né, de um vídeo que eu vou trazer para vocês. E eu quero que, enquanto a gente estiver ouvindo este vídeo, vocês vão tentando visualizar, tentando imaginar o que está se passando nessa cena. Obviamente não tem diálogo, né, mas tem sons. Então eu quero que vocês imaginem o que vocês acham que está acontecendo nesta cena. Eu queria lembrar, eu sempre falo isso no início, mas, enfim, que a gente tenta tomar o cuidado, né, de ser o mais acessível possível, mas caso a gente, né, tenha alguém com alguma necessidade que não esteja sendo contemplada nesse evento, né, que sinalize para que a gente possa atender, né, enfim, a gente tenta se preparar para ser o mais inclusivo possível, mas a gente sempre está aberto ao fato de poder ter alguma situação que a gente não previu, né? Eu não sei quem é que está com os controles aí, que pode iniciar o vídeo. Tá comigo, Dani. Tá contigo, passar? Vivi? Pode passar. Só o áudio lá.
Obrigada, Vivi. Bom, quem já conhece a dinâmica, quem já viu o vídeo, a gente vai pedir que não estrague a brincadeira dos coleguinhas. Mas quem não conhecia, enfim, quem teve contato com o vídeo agora ou não reconheceu, né? Eu gostaria que se manifestasse, né? Que dissesse o que imagina que está acontecendo nessa cena, né? É uma cena de 3 minutos, né? O que está acontecendo, o que aparece nesse vídeo de acordo com a percepção que vocês puderam ter. Vocês podem abrir o microfone e falar ou digitar no chat. Ninguém é obrigado a nada, mas se alguém quiser e puder contribuir, vai ser interessante. Pode falar. Eu sou Alciene, eu sou de Goiânia, Goiás, sou psicóloga, estou de cabelos molhados, tomei banho agora há pouco, estou com uma blusa amarela com branco e nesse momento deitada na minha cama. Eu senti nesse barulho aí, parece que um desmatamento, os pássaros pedindo socorro, eu fiquei bem agoniada assim com o barulho, porque fiquei na minha imaginação, foi isso, sabe? Sim, o desmatamento, os pássaros pedindo socorro. Socorro, isso. Ok, obrigada. Alguém mais quer compartilhar? Eu sempre lembro do teu, Vivi, que era um barco em alto mar. Não sei se você lembra, mas eu lembro. Sim, sim. Alguém abriu o microfone? Boa noite. Boa noite. Me chamo Sandriele, sou psicóloga, estou de cabelo curto, preto, estou com uma blusa verde e sentada na minha cadeira nova, que eu estou apaixonada. Então, no início, é como se alguém estivesse numa sala e arrastando algo e ouvi um barulho de uma porta, um rugido de uma porta, sabe? Abrindo a porta. No início, mas também assimilei com a questão do desmatamento também. É alguém batendo muito forte nas árvores com machado, enfim. Ok, a princípio parecia uma sala e uma porta abrindo, depois parece um desmatamento, golpes de machado. Ok. Mais alguém? Sim, não, talvez? Sabrina abriu a câmera. Eu queria falar, Dani, que eu já conheço, já vi e pensei outras coisas, do mesmo jeito. Ah, é? Que veio outras imagens do mesmo jeito. Mas veio o som é muito forte, me vieram cenas assim muito fortes, agressivas, mas por mais que eu já saiba, vieram cenas mais fortes ainda. Olha só, que interessante. Joel disse que lembrou do filme Avatar. Olha só, legal. Bom, se não tiver mais ninguém para compartilhar... Ó, Léo pensou no açougueiro. Meu Deus, Léo, tá bom. Bom, se não tiver mais ninguém para compartilhar... Acho que o áudio da Sabrina... Agora eu tô com som? Agora sim. Desculpa, eu estava tentando falar, mas estava sem som, daí é difícil. Vai lá, Sá, boa noite. Boa noite, eu tô de cabelo, meu cabelo já é curto também, de luzes, um pouco amarrado, está bem quente aqui. Eu falo de Brusque, Santa Catarina. Eu achei um som muito forte, né, de alguma coisa acontecendo que precisava de socorro. Agora, exatamente o que, aonde, como, não identifiquei, mas de uma certa violência para alguma coisa. Foi isso que me veio, assim, uma agonia, né, de estar acontecendo alguma coisa, um pedido de socorro me veio, assim. Uma cena de violência. Isso. Ok. Acho que isso.
se nós não tivermos mais ninguém para compartilhar, eu vou pedir para a Vivi, então, colocar o vídeo, ainda sem imagem, mas com audiodescrição. Eu, né, queria que vocês experimentassem primeiro a experiência da audiodescrição e o que muda nessa percepção inicial que a gente teve desse vídeo, né? Se muda alguma coisa em relação ao que a gente imaginou que fosse. De Maurício Bartók. Perfeito. Em um espaço em branco, centenas de pilares de madeira de alturas desiguais, todos juntos e em pé, formam um gigantesco bloco retangular. No topo, um boneco de madeira acastanhada com um corpo esguio e articulado. Sua cabeça tem forma de bastão, com olhos escavados, nariz alongado e queixo quadrado. O boneco procura algo no piso irregular. Primeiro com as mãos e depois com os braços, puxa para cima com enorme esforço um dos pilares no meio do bloco. Enquanto alisa, avalia o pilar com atenção. Pega do chão um martelo e uma estaca pontiaguda, ambos de madeira. Posiciona a estaca em um ponto do pilar e começa a entalhá-lo com golpes vigorosos. Para, observa o martelo e retoma a tarefa. Lascas de madeira caem no chão. A tela fica inteiramente branca. Surge a escultura de uma mulher. Embevecido, o boneco de madeira admira a sua criação. Ele solta o martelo no chão. Ensaia tocar o rosto da figura inanimada e então a abraça longamente. Enquanto o Criador aperta a criatura entre seus braços, com a cabeça encostada no rosto recém-entalhado, a câmera gira sem fim ao redor dos dois. Subitamente, o boneco desfaz o abraço e aproxima suas mãos do rosto feminino imóvel, parecendo recalcular suas proporções. Apanha novamente as ferramentas e recomeça a entalhar a figura. A cada golpe do martelo na estaca, vão caindo um a um os pilares que formavam o gigantesco bloco de madeira. O chão se desfaz à medida em que os pilares se desprendem uns dos outros e despencam no vazio, junto com as ferramentas. O boneco quase cai, mas recupera o equilíbrio agarrando-se com força à mulher esculpida. Somente os dois restam em pé. Mantendo os braços em volta da mulher, o boneco aninha a cabeça junto ao rosto dela, agora marcado por uma rachadura. A câmera se afasta lentamente e mostra o que sobrou do gigantesco bloco. Apenas o longo abraço do Criador em sua criatura. A imagem vai se esmaecendo e a tela fica completamente branca. Music, André Arruda e William Rossito. Sound Effects, José Miguel. Created and directed by Maurício Bartók. mauriciobartok@yahoo.com. Roteiro de audiodescrição, Mimi Aragon. Narração, Márcia Caspari. Produção, Radioativa Produtora. Alguém gostaria de compartilhar o que mudou da primeira vez que assistiu o vídeo para a segunda? A gente teve várias percepções aí de cenas as mais diversas, né? Enfim, se alguém quiser relatar se compreendeu também a audiodescrição. Eu lembro que na outra vez que a gente passou, algumas pessoas disseram que tiveram dificuldade de compreender a cena pela audiodescrição, enfim. Queria ouvir a percepção de vocês, brevemente. Boa noite a todas e a todas. Para quem não me conhece, eu sou o Gibson, sou de Manacapuru, eu sou pardo, tenho cabelos curtos, castanhos, tenho uma barba, estou de camisa vermelha e atrás de mim tem um guarda-roupa marfim. A percepção, com os olhos abertos, há uma certa dificuldade, né, de tentar visualizar. Mas a partir do momento que eu fechei os olhos, eu consegui eu consegui ver o cenário, né, a descrição de toda a trajetória do que foi se passando de cenário a cenário.
Quando foi só o áudio, anteriormente, só o áudio, mesmo com os olhos fechados, houve uma confusa, se era uma floresta, se era um armário, se era alguém mexendo na porta. Mas quando veio a autodescrição, fechando o olho, eu consigo enxergar, né, com os olhos fechados, a imagem, o cenário, o que está passando. Então, daí a gente vê a importância da autodescrição, né, para as pessoas com deficiências visuais, né, porque você consegue se pôr a enxergar o cenário, né, do que está se passando na história. Perfeito, gratidão. E nem fui eu que disse. A Léo escreveu algo no chat, eu perdi. Se alguém puder fazer a leitura. Eu senti quando lendo um livro que tudo se forma à medida de como a história é descrita. Sim, parece a narração de um livro, realmente. Alguém mais ia falar alguma coisa? Eu queria compartilhar. Não. Pode ir na frente. Eu diria só assim, mudou totalmente a percepção, né? Porque eu imaginei uma floresta sendo destruída, os passarinhos tudo apurado com medo, de repente é uma obra de arte que está sendo construída, né? Sim. A gente imaginou um cenário de destruição, né? Completo. O colega queria falar também? Sim. Fica à vontade. Eu inicialmente tive dificuldade de visualizar, acho que eu sou muito dependente da visão, assim, e mesmo com audiodescrição, assim, eu consegui ver, mas ainda me estranha, sabe? As coisas escritas. E aí eu fico pensando, assim, a dificuldade que é desenvolver essa capacidade, sabe? Perfeito. Obrigada, Alberto, né? Isso. Pode falar. Bom, eu sou branco, tenho um cabelo grisalho, uso um óculos grande, tenho barba, tem uns tijolinhos aqui atrás no meu espaço. Eu quero falar o seguinte, que a primeira vez que passou, né, pelo som, a gente imagina, porque não tem a imagem em si, né? Sim. Então, eu pensei que era uma sala, alguém jogando tipo um videogame, sabe? E aí tem os jogos, eu fiquei assim, né? E depois, na segunda vez, já com a descrição da cena, fica um pouco melhor, né? Eu achei bem interessante, né? O quanto... Eu trabalho muito com os olhos fechados, né? Eu uso muito o psicodrama interno, então dramatizamos sem a visão. Então, para a pessoa desenvolver a sua intuição, o que vem na sua imaginação e o quanto é importante verbalizar e dramatizar com as cenas que vêm, né? Então, é bem interessante, foi uma boa experiência. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Por empatia com vocês que enxergam, eu vou pedir para a Vivi passar o vídeo com imagem. Se puder, Vivi. Você quer o vídeo com imagem ou com imagem e autodescrição? Passa com imagem e audiodescrição. Pode ser, tanto faz. Agora é para vocês. De Maurício Bartók. Perfeito. Em um espaço em branco, centenas de pilares de madeira de alturas desiguais, todos juntos e em pé, formam um gigantesco bloco retangular. No topo, um boneco de madeira acastanhada com um corpo esguio e articulado. Sua cabeça tem forma de bastão, com olhos escavados, nariz alongado e queixo quadrado. O boneco procura algo no piso irregular. Primeiro com as mãos e depois com os braços, puxa para cima com enorme esforço um dos pilares no meio do bloco. Enquanto alisa, avalia o pilar com atenção. Pega do chão um martelo e uma estaca pontiaguda, ambos de madeira. Posiciona a estaca em um ponto do pilar e começa a entalhá-lo com golpes vigorosos.
para, observa o martelo e retoma a tarefa. Lascas de madeira caem no chão. A tela fica inteiramente branca. Surge a escultura de uma mulher. Embevecido, o boneco de madeira admira a sua criação. Ele solta o martelo no chão. Ensaia tocar o rosto da figura inanimada e então a abraça longamente. Enquanto o Criador aperta a criatura entre seus braços, com a cabeça encostada no rosto recém-entalhado, a câmera gira sem fim ao redor dos dois. Subitamente, o boneco desfaz o abraço e aproxima suas mãos do rosto feminino imóvel, parecendo recalcular suas proporções. Apanha novamente as ferramentas e recomeça a entalhar a figura. A cada golpe do martelo na estaca, vão caindo um a um os pilares que formavam o gigantesco bloco de madeira. O chão se desfaz à medida em que os pilares se desprendem uns dos outros e despencam no vazio, junto com as ferramentas. O boneco quase cai, mas recupera o equilíbrio agarrando-se com força à mulher esculpida. Somente os dois restam em pé. Mantendo os braços em volta da mulher, o boneco aninha a cabeça junto ao rosto dela, agora marcado por uma rachadura. A câmera se afasta lentamente e mostra o que sobrou do gigantesco bloco. Apenas o longo abraço do Criador em sua criatura. A imagem vai se esmaecendo e a tela fica completamente branca. Music, André Arruda e William Rossito. Sound Effects, José Miguel. Created and directed by Maurício Bartok. mauriciobartok@yahoo.com. Roteiro de audiodescrição, Mimi Aragon. Narração, Márcia Caspari. Produção, Radioativa Produtora. É bom que vocês estavam assistindo o videozinho, deu tempo de eu cair, voltar e tudo. Gente, então assim, esse é o vídeo, né, com imagem, audiodescrição, agora todo mundo está contemplado. Em virtude do nosso tempo, eu não vou solicitar os compartilhamentos nesse momento, mas, assim, né, só para a gente juntar tudo isso aqui, né? Então, a primeira vez que a gente ouviu o vídeo, né, sem audiodescrição, mas sem imagem, né, é como eu percebo as coisas sem audiodescrição, né, sem acessibilidade. Um filme, um vídeo, né, algo que não está descrito, que não está acessível. O segundo que a gente ouviu é mais ou menos como eu percebo as coisas com a audiodescrição. Para algumas pessoas foi mais simples, para outras mais complexo, mas de qualquer forma, para mim é simples, porque é uma capacidade, né? Mas enfim, algo que eu já estou adaptada, né? A assistir as coisas com audiodescrição. E o terceiro, né? Com audiodescrição e imagem, é o que aconteceria se tivesse acessibilidade para todos, nós assistiríamos os mesmos vídeos e os mesmos filmes e todos sairíamos do cinema feliz. É claro que aqui eu estou pegando um recurso de acessibilidade, né, que é a audiodescrição, né, mas a gente poderia transpor isso para outros recursos de acessibilidade, né, um material com libras ou sem libras, com legendagem ou sem legendagem. O que é compreensível para uma pessoa que necessita desses recursos? Um ambiente com rampas de acesso, sem rampas de acesso. Enfim, e aí a gente vai expandindo para todos os recursos de acessibilidade que a gente possa imaginar, né? Quando a gente não tem, né, acessibilidade, a gente impede que um número considerável de pessoas possa participar daquela atividade, daquela função, daquele local, daquilo que está sendo realizado, daquele espaço, né? Então, enfim, toda a introdução que a gente faria falando, né, por que incluir, por que não incluir, eu espero que a gente tenha conseguido pular com esse momento inicial. Alguém tem necessidade de compartilhar, fazer alguma fala neste momento?
senão a gente vai adiante, mas se alguém precisar, a gente abre espaço. O silêncio eu vou entender como um não. Eu não estou acompanhando o chat, se tiver alguma coisa, Vivi ou Amanda faz a gentileza de ler para mim. Só acrescentou que, como uma pessoa sem deficiência visual, me vim entendendo uma cena pelo seu real foco e não pelo quadro todo, figura e fundo, foi muito interessante. Sim, imagino que para quem tem a visão seja uma experiência diferente, né? Assistir com a Então, imagem... a gente diz que a gente é vidente, né, Dani? Mas não quer dizer que a gente é vidente, tipo, mediunidade, né? Às vezes eu digo assim, eu que sou vidente, mas é que eu que sou uma pessoa que enxergo, né? Eu que sou vidente também. Eu entendo que com a audiodescrição a gente acessa o sentido real da metáfora. E a gente, porque a visão, ela nos joga para um lugar, muitas vezes, que é o lugar diretivo da figura, né? E a audiodescrição, ela permite ir para a metáfora. Uhum. Gratidão, Amanda. Sim, a gente comumente chama as pessoas que enxergam de videntes, né? Assim como nós chamamos as que ouvem de ouvintes e etc. Mas como o vidente, né, tem a conotação meio mística, acaba se tornando uma palavra engraçada. Mas vidente nada mais é do que aquele que vê, né? Então, no mundo dos cegos, digamos assim, a gente costuma chamar popularmente as pessoas que enxergam de videntes. E as que não enxergam de cegas e as que enxergam um tantinho só de pessoas com baixa visão. E o grupo todo de pessoas com deficiência visual. Mas, enfim. Esses termos à parte... Legal, Léo, muito bacana. Léo comentando que foi diferente, né? Que ela acabou entendendo o vídeo de 3 formas diferentes, né? Porque foi diferente assistir com a imagem e só com a audiodescrição, e com a imagem e a audiodescrição em conjunto. Bom, vamos partir para a nossa discussão, então. Amanda, meu leitor de telas está ligado, tá? Fica me mandando mensagem privada aí, eu não me responsabilizo. Então, vamos iniciando aqui, então, as nossas falas, para a gente ter um tempinho, pelo menos uma meia horinha, para a gente conversar. Eu queria trazer algumas microcenas da minha experiência enquanto participante de psicodrama com deficiência, enquanto psicodramatista com deficiência, enquanto alguém que discute acessibilidade, que estuda acessibilidade, estuda e é ativista por uma perspectiva anticapacitista, falando de psicodrama e acessibilidade, psicodrama e anticapacitismo, esclarecendo para todo mundo, porque eu gosto que a gente fique na mesma página, né, o capacitismo é o preconceito voltado às pessoas com deficiência, assim como a gente fala de racismo, de homofobia, de machismo, de sexismo, me ajudem aí, de transfobia, de várias formas de preconceito contra diversos grupos, a gente usa o capacitismo para denominar as formas de preconceito vivenciadas por pessoas com deficiência, que podem se apresentar de inúmeras formas, né? Das mais sutis às mais gritantes, né? E não sei se falar gritante é um termo capacitista. Estou pensando nisso agora. De qualquer forma, vou apresentar algumas... Eu preparei a minha fala enquanto tomava banho para vir para cá, então não é muito organizada, mas vou me basear aqui pelo tempo que temos. Eu conheci o psicodrama como estudante de psicologia, mas quando eu me senti incluída no psicodrama, não foi necessariamente quando eu conheci. Quando eu conheci o psicodrama, eu achei legal, achei interessante. Pensei, nossa, eu quero muito fazer isso. Mas quando eu me senti incluída dentro do psicodrama, quando eu me senti fazendo parte de um grupo que trabalhava com psicodrama, foi numa liga acadêmica que a gente tinha dentro da universidade. A Amanda vai lembrar saudosamente, né, porque ela era professora coordenadora desse espaço, e era uma liga acadêmica de sociopsicodrama, e a gente trabalhava geralmente com teatro espontâneo, enfim, desenvolvia os alunos, né, no papel de diretor, de auxiliar, era
era um trabalho muito bacana que a Amanda coordenava na época, dentro da Unesc, que foi a universidade que eu me formei, aqui em Criciúma, Santa Catarina. E eu digo isso porque, assim, quando eu conheci o psicodrama, eu já era uma pessoa com deficiência visual, eu tenho glaucoma congênito, então eu nasci com deficiência visual, e eu já era estudante de psicologia, né? Eu já, dentro do curso de psicologia, estudava várias outras abordagens, mas foi no psicodrama que eu me senti mais à vontade para ser Dani, e ser Dani enquanto uma pessoa cega. E eu lembro de vários momentos, mas eu lembro de um específico, e eu não sei por que ele me marca tanto, mas nós estávamos fazendo um jogo em que a gente escolhia lá o local, os personagens, e a Amanda vai me ajudar a explicar melhor se ela lembrar. E aí, quando a gente falava o nome de um personagem, ele entrava na cena. Se alguém repetisse o nome do personagem na cena, ele precisava sair. E a cena tinha que se desenrolar ali e seguir. E por coincidência, todo mundo foi entrando na cena, e eu fui a última a ser chamada. Eu era uma enfermeira, eu acho. Enfim, e era um parto, era uma cena muito maluca, assim, era um pessoal muito doido que fazia parte desse grupo. Era uma cena que começou com um carro dirigindo adoidado e terminou num parto. E quando eu entrei na cena, eu me senti extremamente à vontade. Assim, de alguma forma, o grupo me incluiu, e de alguma forma eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia exatamente onde estavam as pessoas, eu sabia exatamente... Eu não sei, eu só me senti parte. E até hoje eu não sei explicar isso muito bem, além de que foi isso. Mas eu acho que desde o início, a Amanda vai falar um pouco mais dessa questão do ensino, mas desde o início teve um movimento do grupo, né, de me colocar em tudo que se estava propondo, né, e não como uma coisa evidenciando, tipo assim, vamos fazer dessa forma, porque a Dani precisa que a gente faça dessa forma. Espontaneamente, o grupo foi fazendo as coisas de uma forma acessível. Eu não gosto de falar desse jeito como se fosse uma coisa simples, uma coisa natural que simplesmente acontece. Mas eu acho que a Amanda, enquanto professora, digamos assim, propunha essas situações, mas não evidenciava, né, a deficiência, e o grupo foi espontaneamente entendendo, e teoricamente entendendo, que a gente ia fazendo algumas coisas meio adaptadas. A gente brincava em conversas assim, que a gente adaptava as coisas sem perceber que estava adaptando. Era só, tipo, todo mundo tinha que participar, e eu era parte do todo mundo. E acho que foi assim que o psicodrama me ganhou, assim, fazendo parte das coisas. E quando eu entrei na pós-graduação, meio que isso se expandiu para um outro contexto, assim, né? Aí eu lembro de uma outra microcena, que era... A gente estava fazendo uma apresentação na primeira aula da pós-graduação, e aí foi proposto que... E a professora era a Vivi. Eu gosto de citar o nome das pessoas que propõem alguma coisa que me inclui. A professora era a Vivi, e ela propôs que cada um fizesse um gesto demonstrando alguma característica sua, ou algo nesse sentido. Se ela lembrar, ela vai explicar melhor que eu. E aí todo o grupo repetisse. Então, alguém fazia um coraçãozinho com a mão, aí falava o seu nome, fazia o gesto, e todo o grupo repetia o nome da pessoa, repetia o gesto, algo nesse sentido. Para que o grupo começasse a se conhecer, se vincular, enfim. E na hora eu pensei assim, caramba, como é que eu vou fazer isso aí? Eu não queria chamar atenção para mim, mas ao mesmo tempo, assim, se eu ficasse lá e não fizesse nada, eu automaticamente ia chamar atenção para mim, né? E aí eu não sei exatamente como, alguém percebeu, eu tinha alguns amigos que vinham lá daquele grupo lá de trás e estavam comigo entrando na pós-graduação, e alguém sinalizou isso, e aí eu lembro que a Vivi parou, e tipo assim, e aí o pessoal começou a descrever o gesto que estava sendo feito. Alguns eu não entendia só pela descrição, então vinha alguém, pegava a minha mão, fazia com a minha mão, e ao mesmo tempo que eu pensei assim, caramba, eu acho que isso vai demorar muito mais para a gente conseguir fazer. Mas não demorou. Ou sei lá se demorou, assim. Foi um tempo ok. Tipo, o grupo todo se propôs, sabe? Depois que a primeira pessoa descreveu,
e aí eu repeti o gesto, aí a segunda fez o mesmo, e aí eu consegui repetir o gesto. Algumas pessoas precisaram fazer com a minha mão, porque sou meio lerda. Mas a gente conseguiu fazer a mesma coisa, e de novo eu me senti parte. E várias vezes aconteceu isso, em aulas, em momentos. Várias vezes não aconteceu também. Eu já participei, aí outras microcenas breves, né? Eu já participei de aquecimento em que precisava olhar nos olhos. A consigna do diretor era: olhem nos olhos uns dos outros, se conectem via o olhar. E aí um colega, um amigo, na verdade, perguntou para o diretor: mas como a Dani vai fazer isso? E aí ele disse: perguntem para ela, como é que você quer fazer isso? E eu sei que a intenção pode ter sido boa, mas naquele momento eu me senti muito responsável por fazer o papel do diretor. Além de eu ter que participar, eu estava num momento que não era cognitivo ali, eu estava participando de uma vivência, né? Eu estava tentando me conectar a uma vivência. E aí eu precisei pausar a mobilização que estava ocorrendo para pensar em como eu poderia me incluir na atividade que outra pessoa estava dirigindo, né? Eu já participei de atividades de aquecimentos com desenho, né, em que eu me senti bastante excluída, porque não teve uma proposta de como eu poderia executar. Eu já não participei, mas já estive presente em aquecimentos em que tinha uma pessoa que por algum motivo não podia andar naquele dia, não podia se locomover, e aí a diretor, enfim, falou: bom, você fica né, se aquece sentada aí enquanto as outras pessoas caminham. E aí depois, né, conforme a gente for para a próxima etapa, você participa. Mas se a gente tinha um aquecimento corporal em que todos tinham que caminhar, eu não entendi como é que aquela pessoa estava participando do aquecimento. Em outro momento, eu participei de uma... Eu dirigia um grupo ainda na época da faculdade, um grupo com pessoas idosas. Era eu e uma colega, a Lauriane, o nome dela, e a gente tinha uma senhora que chegou no grupo um dia, e a gente tinha, né, ali estudante de graduação, né, estágio clínico, a gente faz tudo com roteirinho, né? E aí a gente tinha feito um roteiro do aquecimento que a gente queria fazer. E envolvia, né, andar, alongamento. Eu adoro aquecimentos que colocam as pessoas para andar, dentro do possível. Porque eu gosto de me movimentar, eu gosto de caminhar enquanto eu me aqueço. Então, eu geralmente proponho que as pessoas caminhem. E aí, nesse dia, uma senhorinha do grupo chegou dizendo que ela tinha sofrido um acidente doméstico, não nada grave, mas que ela estava sentindo dores e que ela não queria caminhar naquele dia, ela não estava se sentindo bem para caminhar. E aí, sei lá, teoricamente, eu e minha amiga nos conectamos para, tipo assim, simplesmente propor um alongamento, um aquecimento que a gente não precisasse caminhar. A gente não ficou falando, tipo, vamos fazer, né, a gente pensou em pedir para vocês caminharem, mas não vamos poder porque a dona fulana está, né, com dor e não pode caminhar. A gente simplesmente falou: pensamos num aquecimento diferente para hoje, vamos fazer todo mundo sentado. E funcionou. E eu senti que aquela senhora se sentiu confortável. Por fim, porque a gente tem um tempo, como psicóloga, eu percebi, e como uma pessoa com deficiência visual, na verdade, eu percebi que às vezes eu levava muito tempo para expor algumas coisas em terapia, porque minha psicóloga enxerga, inclusive, até onde eu sei, enxerga, não tem nenhuma deficiência, e eu pensava, cara, eu vou falar isso e eu vou ter que explicar essa vivência. Eu vou ter que, sabe, eu vou ter que explicar por que eu me sinto assim em relação a isso.
E aí um dia eu vinha nos eventos de psicodrama e eu comecei a ouvir pessoas negras falando o quanto era difícil encontrar psicólogos negros e o quanto às vezes era difícil fazer terapia com psicólogos brancos que não entendiam a vivência de ser uma pessoa negra. E aí eu entendi o quanto às vezes é difícil fazer terapia com um psicólogo sem deficiência que não entende a necessidade que a gente tem de autonomia ou a necessidade que às vezes a gente tem de conseguir aprender a pedir ajuda quando precisa, ou o quanto às vezes a gente realmente se sente inferior e a gente realmente pensa, caramba, isso só aconteceu porque eu não enxergo. Mas dizer isso é tão difícil em terapia. A gente tem tanto medo que a outra pessoa diga, ah, não, mas ela fez por você porque ela gosta de você, ela só quer te ajudar. Ou, ah, não, você não pode pensar assim. Olha quanta coisa você faz. Você é um exemplo, você não pode se diminuir. Ou, ah, não, olha como isso que você fez é incrível. São os discursos do senso comum, de quem não tem deficiência nenhuma. E às vezes a gente só quer sentir mesmo a vivência de ser uma pessoa com deficiência num mundo de pessoas sem deficiência e num mundo pouco acessível, num mundo bastante capacitista. E hoje eu, como psicóloga e psicodramatista, atendo pessoas com deficiências, em geral com deficiência visual. Não porque eu seja uma psicóloga de cegos, mas porque eu tenho um ciclo de contato com pessoas cegas. Eu atendo pessoas videntes também, pessoas que enxergam, enfim, isso não é critério. Mas acaba que vem muitas pessoas com deficiência me procurar. E eu já atendi pessoas que vieram porque eu sou uma pessoa cega. E eu já atendi pessoas que não vieram por isso, mas que em determinado ponto do atendimento disseram assim, iam contar uma vivência e disseram, ah, é que você sabe, né? Você entende. E era verdade. Eu sabia, eu entendia. Então, acho que é isso. Eu não sei se isso fez algum sentido para vocês, mas quando eu penso em acessibilidade e psicodrama, eu penso em todas essas vivências, assim. E hoje eu sei lá, eu tô tão cansada do ano que eu não quis vir aqui falar de academicismo, eu queria compartilhar experiências. E essas foram as que eu lembrei, dos espaços que eu consegui construir, que outras pessoas construíram comigo, e dos espaços que não foram construídos de maneira acessível, mas que eu acho que em outras experiências a gente pode tentar transformar. É isso. Mandinha, tá contigo. Obrigada, Dani. Sempre gostoso te ouvir falar. Bom, não houve um momento na minha vida em que eu pensasse sobre acessibilidade, né? Eu sou filha de um homem com baixa visão. Então, eu nasci achando que em toda casa era desse jeito. Eu não sabia que fosse diferente em algum outro lugar do mundo. Sempre achei que fosse desse jeito. Então, acho que quando o Alberto falou do psicodrama interno, mal sabia eu que eu experimentava isso com meu pai. Mal sabia eu que quando a gente fazia e recriava as cenas de Popeye, ou quando a gente pensava sobre Star Trek e pensava na nave e quais inimigos a gente ia batalhar, se eu seria oficial de ciências, qual oficial que ele seria, mal sabia eu que ele estava me preparando para boa parte do meu percurso como professora. Então, quando eu venho falar de inclusão, quando eu venho falar desse lugar, a gente vem falar assim como no psicodrama de relação, não tem como a gente falar de inclusão sem relação, porque só acontece a inclusão não por conta de medidas didáticas necessariamente, mas por conta da relação, como se dá essa relação. Eu estava falando com a Dani, mandei mensagem no privado para ela, né? Não foi nenhuma coisa obscena, é que eu costumo fazer piadas de mau gosto com ela. E mau gosto, né? Ou seja, piadas que não tem graça, piadas natalinas, assim. E eu tinha colocado para ela que em terra de cego quem tem visão é vidente. Só para fazer uma piada boba que a gente sempre tem de final do ano, a gente começa a fazer essas piadas.
E é desse lugar, né? Quando a Dani chegou para mim e ela teve a audácia de me dizer que algumas pessoas, que ela não sabia se aplicar todas as técnicas do psicodrama seria possível para ela, eu falei, de jeito nenhum, eu não conheço, eu desconheço uma técnica do psicodrama que seja impossível de você aplicar. Eu desconheço, não tem a possibilidade. Psicodrama é acessibilidade. Se alguém disse o contrário, não conhece psicodrama. Porque a espontaneidade, que é a ideia de adequação, adaptação, é a ideia de inclusão. Então, não se faz psicodrama sem acessibilidade e não se precisa de um grande esforço no sentido de cognitivo para pensar em acessibilidade, porque acessibilidade é necessariamente relação. Então, eu lembro, né, de todas as aulas, inclusive quando a Dani falou da liga, eu sempre valorizei a interação. O grupo começa antes do espaço em que o grupo se reúne. O grupo começa quando alguém tem dificuldade de entrar no Zoom e um outro colega vai lá e diz para ele como é que faz para entrar no Zoom. O grupo começa quando a pessoa tem dificuldade de subir a escada para chegar até o lugar que não é acessível e alguém do grupo está lá embaixo e avisa o diretor que tem alguém lá embaixo que não conseguiu chegar porque ele tem escada e não é acessível. Então, o grupo começa muito antes do espaço do grupo. E é nesse meio, antes do início do grupo, que a gente já está se aquecendo no papel de diretor e nas relações. E é onde a gente precisa começar a olhar para a acessibilidade, a partir da relação. Tem um artigo que a gente produziu, que é Psicodrama e Acessibilidade, que a gente produziu, a Dani, eu e a Gabi, que foi a partir de... isso aí, Sandrelli. Que foi a partir de alguns relatos. A Dani me mandou uma crônica maravilhosa, eu disse, pelo amor de Deus, vamos transformar isso em um artigo. E ela disse, mas que revista vai aceitar? Eu digo, não, a gente fundamenta, taca umas teorias aí, e a gente usa como um relato autobiográfico, e vamos produzir isso aí. E saiu esse artigo aí, que é um relato autobiográfico dessa diretora, que é a Daniela, e a ideia desse artigo, como ela fala ali, né, não é a gente ensinar como adaptar técnicas, porque muitas vezes isso vai acontecer no meio da relação. E às vezes a gente não precisa, porque senão a gente vai dizer assim, não vou usar imagem porque tem alguém com deficiência visual. Eu não vou usar corpo porque existe uma pessoa que é cadeirante. A gente vai usar tudo. E é possível usar absolutamente tudo. Tudo. Até porque eu tive uma aula de sociometria, que eu fui dar aula de sociometria e eu ia aplicar o teste da mirada. Antes de aplicar a aula de sociometria, eu já tinha preparado material e tal. E aí eu lembrei da Dani, né? Tinha a Dani na turma. Eu disse, bom, quando chegar lá, eu vou ver como é que a gente vai fazer para aplicar o teste da mirada. Porque não é só o teste da mirada, é o teste da mirada no Zoom. Porque era no meio da pandemia essa aula de sociometria. Então, a gente, né, no momento em que a gente estava lá, eu expliquei qual era a função, e uma das funções era justamente clarificar como é que estão os vínculos, olhar para esses vínculos e para a saúde relacional. Então, a gente desenvolveu junto a outra forma, né? A pessoa que estava com a Dani foi falando para ela, eu estou contigo, e ela foi ouvindo aquela voz, e a entonação que essa voz trazia para ela quando dizia que ela estava lá junto. E a partir dessa voz é que surgiram os personagens, a partir dessa voz é que surgiram os solilóquios, e a partir dessa voz que veio uma imagem. Então, mesmo o teste da mirada não depende da visão. A imagem não depende da visão, porque a imagem não está fora, ela está dentro. Nunca esteve fora. Né? Assim como, não necessariamente a gente precisa utilizar... Né? Por exemplo, teve um outro grupo que a gente fez também, de final de ano, que a gente fez cartazes, que a gente construiu cartazes com sentimentos e tudo mais, né? Enfim, se a pessoa tem vontade de participar, se ela quer produzir com um grupo cartaz, ela pode construir toda a imagem e relatar toda a imagem. E ela pode, inclusive, desenhar, ela pode recortar e ela pode colar. Isso não depende, né? Enfim, então, assim, muitas vezes a gente já, como diz a própria Dani no artigo, a gente já tira determinada proposta e isso é capacitismo. Quando a gente diz assim, eu não vou poder aplicar a técnica tal, porque no meu grupo tem... Isso é capacitismo. A gente pode, e a gente tem como pressuposto, como professor, mostrar que o psicodrama é inclusivo. E Moreno acreditava na inclusão total. Se a gente quer chegar perto disso, a gente precisa ser espontâneo, né? Então, é claro, né? Eu não tenho muita experiência com pessoas surdas, eu tenho mais experiência com pessoas cegas, com baixa visão,
pessoas com deficiência, né, geralmente cadeirantes, nunca tive um caso de paraplegia total, mas, aliás, nunca tive um caso de tetraplegia, mas de paraplegia, sim, de direção e de aluno. E, claro, a gente vai fazendo todas as modificações necessárias no entorno. Tive um grupo que eu fui dirigir junto com um aluno em estágio, que era um grupo que eram crianças que estavam convivendo com câncer. E dentre essas crianças tinha uma criança surda. E aí a mãe da criança perguntou, ela pode participar? Como é que a gente vai fazer para a criança participar? E interagir com as outras crianças? Né? E aí foi uma grande coisa, porque assim, o Zoom, a nossa legenda do Zoom é uma porcaria. Ele tem um recurso de legenda, mas é uma porcaria. O Meet é o que chega mais perto de uma legenda, pelo que a gente testou, né? Mais bacana, menos poluída. Então, a gente foi trabalhando com a ideia de legendas do Meet, né? E a gente colocou lá a legenda, ativou a legenda, e ao mesmo tempo, a gente foi estimulando as outras crianças a escreverem no chat enquanto falavam, que isso foi começando a acontecer de forma orgânica. E é isso que a Dani fala. Quando a interação ela vai sendo estimulada pelo diretor, muito mais a interação do que o conteúdo em si, a inclusão se dá de forma orgânica. Não precisa parar a cena, porque as pessoas que estão na cena já descrevem. Então, essa é a nossa ideia, né, quando a gente pensa em psicodrama e inclusão. Eu até coloquei aqui, né, que aquilo que eu já falei, que muitas vezes a gente entende muito de usar corpo, som, imagem, e aí a gente diz, o psicodrama não é acessível, como já escutei, então fulano né, uma pessoa com deficiência visual, vai fazer alguma terapia corporal, o psicodrama não é o melhor para você, você tem que fazer, pasme, você tem que fazer uma terapia corporal, né, e ao receber essas pessoas, eu não vejo por que o psicodrama seja inacessível às pessoas com deficiência e, de forma mais específica, às pessoas com deficiência visual. Entendendo que a gente entende que as relações servem de aquecimento. Se as relações servem de aquecimento, não é só o corpo que está em relação, não é só a voz que está em relação, não é só a visão que se relaciona. Mesmo exemplo que a Dani deu de visão, estava eu dirigindo um grupo e aí eu estava usando a visão para as pessoas interagirem. Pois entra uma pessoa, né, com deficiência visual e naquele momento já fui. Agora, gente, a gente vai passando as mãos e vai sentindo as mãos das pessoas enquanto a gente vai passando. Eu não precisei abrir e dizer, não, porque agora que entrou uma pessoa com deficiência, a gente precisa mudar, porque esse não é um palco desejável. Esse não é um lugar da interação, né? O palco desejável é aquele em que o conflito ele é protagonizado pelo próprio emergente do grupo e não apontado pelo diretor. Então, de nenhuma forma eu posso dizer e dar palco para uma coisa que não seja palco para o meu, né, para o meu possível emergente de grupo. Eu coloquei aqui, inclusive, que o Fonseca explica que essa questão da inclusão e tal, ela tende a acontecer quando há reciprocidade relacional. Né? Então, quando tem a inversão de papéis, a tela e o encontro. E é esse o nosso papel como professor, é esse o nosso papel como, né, psicólogo, psicodramatista, é essa a nossa função do grupo. Porque se as pessoas que estão na periferia do grupo tendem a adoecer, à medida em que a gente ignora pessoas com deficiência no grupo, a gente está promovendo o adoecimento das relações e, consequentemente, do próprio grupo. Então, não existe possibilidade de ensinar psicodrama que não seja através das relações do grupo e na cocriação. E, claro, colocar o sujeito para se experimentar. Por exemplo, tinha que caminhar pelo espaço, eu dizia, Dani, caminha pelo espaço. E aí os videntes diziam assim, vocês que enxergam que tem que desviar, deixa ela caminhar e se aquecer. Vocês que enxergam que, né, cada um vai para o seu, deixa ela caminhar à vontade. E ela foi reconhecendo o espaço, foi se reconhecendo, aproveitando esse momento, porque as pessoas com deficiência visual, como qualquer deficiência, precisam reconhecer o espaço.
né? Se é uma pessoa que se locomove com cadeira ou com muletas, ele também precisa reconhecer espaço de alguma forma, que é uma dos processos de aquecimento que a gente faz. Então, a gente tem que pensar de que forma que essa pessoa vai reconhecer espaço. Ela tem direito e necessidade de reconhecer espaço, para que haja qualquer possibilidade depois de construção de cenário, via cena e futura catástrofe de integração, né? Moreno falava muito que o psicodrama é um laboratório para aprender a viver. E se é um laboratório para aprender a viver, aprender a ser, é necessariamente para a diversidade. Então, eu não deixo de usar a imagem, eu faço audiodescrição, eu não deixo de usar o corpo. Se for necessário usar o corpo compreende até o movimento ocular. Uma pessoa, né, com tetraplegia pode se movimentar, talvez, através do movimento ocular. E a gente pode explorar todo o movimento facial. Então, eu não vou deixar de usar slides, por exemplo, se eu quero usar slide numa aula, mas eu vou descrever as imagens que tenho. E claro, o nosso papel, é que cada aluno encontre o seu próprio psicodrama. E com a pessoa com deficiência não é diferente. Então, meu papel é muito mais do que legendar um vídeo, audiodescrever a imagem, e estimular que o grupo audiodescreva, ou propor adequação de iniciadores, ou propor níveis de aquecimento que seja inclusivo, que daí eu posso usar, talvez, corporal, sonoro, né, visual, e aí a gente vai conseguindo agregar todos os níveis de aquecimento, mas fazer com que as pessoas se experimentem em direção de propostas que sejam mais relacionais. E, claro, né, oferecer esse espaço de troca para que esse psicodramatista possa criar seu próprio estilo de direção. Né? Porque eu enfatizo, o psicodrama não depende de som, nem de imagens, nem de movimentação corporal, ele depende de relações. Essa é a minha contribuição. Ai, gente, eu sou apaixonada pela Amanda, o Sérgio que me perdoe. Amanda, é muito bom te ouvir. Eu queria dar um spoiler, que nessa direção aí que entrou uma dita cuja pessoa com deficiência visual e a Amanda foi adaptando todo o aquecimento, a pessoa virou protagonista, no caso era eu. E eu sempre, e foi nesse dia que surgiu a tal da frase, né, de que inclusão é nada mais do que ser espontâneo, porque depois eu me dei conta, quer dizer, eu não sei se a Amanda estava falando da mesma situação, eu pensei nessa, então eu vou fingir que foi isso, Amanda. E aí, depois eu me dei conta de que eu estava me aquecendo para ser protagonista desde o momento em que o aquecimento envolveu outras percepções, outros sentidos, enfim, e como foi bem no início, assim, da nossa relação professor-aluna, então eu fiquei muito abismada com aquilo, assim, né, e aí eu fui falar isso para Amanda, assim, né, tipo, nossa, né, como foi incrível, assim, né, tipo, a inclusão desde o início do aquecimento e tal, e aí a Amanda falou assim, eu não achei que eu estava incluindo, eu só achei que eu estava sendo espontânea, e aí a gente chegou nessa conclusão de que talvez incluir nada mais seja do que ser espontâneo, né? Porque a ideia de espontaneidade envolve isso, né? Envolve esse criar, né, novas respostas para novas situações, e uma pessoa com deficiência no grupo nada mais é do que uma nova situação, né? Uma situação diversa, né? Quando a Amanda fala dessa questão de diversidade. É isso. Muita gratidão, Amandinha. Hermê? O que dizer agora, hein? Oi, professor. Oi, Maria Célia. A professora Maria Célia chegou. O que dizer depois dessas falas maravilhosas, né? Bom, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês um pouco da minha história, né? Do meu encontro com o psicodrama e com a pessoa com deficiência, a questão da inclusão, né? Então, como eu comentei no início, eu trabalhava em empresa. E foi dentro desse contexto que eu comecei a ter um contato mais próximo com toda essa questão da acessibilidade, né, fazendo a inclusão das pessoas com deficiência no trabalho. O psicodrama, eu já tinha ouvido falar no serviço social, tinha uma professora que falou do psicodrama para mim, só que ela nunca propôs isso em aula, ela só falou que trabalhava com psicodrama, né, mas nunca propôs. E quando eu terminei o serviço social, eu busquei fazer a formação, né? E no primeiro momento eu não fiz,
já faz me formei em 1992, e nessa época eu não fiz. E depois de muito tempo trabalhando na empresa, num determinado momento, o programa de inclusão chegou nas minhas mãos. E aí foi nesse momento que eu comecei a fazer todo o estudo das questões, né, das deficiências, né, todas aquelas questões de leis, como que funcionava todo aquele processo de inclusão na empresa, montar programa, e eu busquei também, né, trabalhando com a sensibilização, recursos que pudessem me capacitar para que eu pudesse fazer um trabalho mais efetivo. E foi aí que eu comecei a fazer o curso de psicodrama. Eu lembrei, né, falei, né, eu vou procurar o curso e comecei a fazer. E já fazendo a formação pela SOPS, eu comecei a propor no meu trabalho dentro da empresa os jogos, e experimentar todos os recursos que o psicodrama trazia. E como a Amanda e a Dani falou, né, isso tudo, a inclusão se dá nas relações. Então, ao mesmo tempo em que o trabalho psicodramático eu propunha para o desenvolvimento do papel profissional da pessoa com deficiência, eu também utilizava na sensibilização das lideranças e também fazendo um trabalho com os pais desses jovens que estavam ali trabalhando na empresa. E esse trabalho ele foi trazendo um grande desenvolvimento para esses jovens que estavam ali, os profissionais que estavam ali iniciando, muitos deles estavam iniciando a sua carreira, né, ali no primeiro emprego, ou tinham passado por outras empresas, mas ali que eles estavam começando a se desenvolver um trabalho mais assim, que tinha uma base, né, porque a gente procurou desenvolver, eu junto com mais algumas pessoas, a gente começou a fazer uma base que pudesse dar uma sustentabilidade para aquele desenvolvimento, e o psicodrama ele veio ali como dando esse alicerce, porque ele nos possibilitava justamente essa experimentação, né, então eu tinha ali uma única pessoa com deficiência visual, uma menina cega, em que ela ia para as atividades experimentando mesmo, utilizando a experimentação na unidade, né? No trabalho, não só explicando verbalmente, mas ela ia ali na loja, como era uma empresa de comércio varejista, então ela ia para o supermercado e a gente ia mostrando para ela, explorando o espaço, como a Amanda descreveu aí, né? A necessidade de reconhecimento do espaço. E a gente foi partindo, né, uma base do trabalho, e foi uma coisa que eu fui aprendendo, né, como uma pessoa que não tinha informação nenhuma sobre as questões da inclusão, sobre as deficiências. Nós videntes, nós ouvintes, a gente sempre parte do princípio, mas se a pessoa não enxerga, como que ela vai fazer? Se a pessoa não ouve, a gente sempre busca as nossas referências, né? A gente não pensa nas outras possibilidades, e isso o psicodrama nos dá, né? Ele nos dá ele nos mostra, né, todas as ferramentas, todos os métodos, todas as técnicas, eles nos dão esse suporte para que a gente desenvolva a nossa criatividade, e a gente perceba, a gente encontre dentro da gente, traga para fora essa nossa criatividade. E aí a gente consegue entender e ter esse olhar, esse olhar ampliado. Eu falo que é treinar o olhar, né? Que é a gente conseguir enxergar além daquilo que nos apresenta. Então, eu acho que o trabalho, e a entender o que é acessibilidade, e principalmente no mundo corporativo, o grande desafio é conseguir você treinar, você sensibilizar os outros profissionais, não só os empresários, mas os nossos pares, às vezes outra colega da mesma formação, né, da mesma equipe,
você treinar essa equipe para esse olhar inclusivo e entendendo que o quanto que você pode trazer essa possibilidade de acessibilidade à pessoa, o quanto isso é importante. Então, esse processo de entender, primeiro, a gente entender o que é acessibilidade. Então, primeiro eu tive que me debruçar primeiro para os estudos, primeiro entender o que era inclusão, porque às vezes a gente pensa que está fazendo inclusão e a gente está sendo capacitista, né? A gente não está entendendo exatamente, achando que está fazendo inclusão e não está. E também entendendo que é acessibilidade, porque a partir do momento que fala acessibilidade, a gente só pensa nas questões mais a parte física, né, a parte de estrutura, mas também tem como acessibilidade tecnológica, acessibilidade de legenda, acessibilidades, outras acessibilidades que existem, as barreiras que existem, né? Então, eu acho que o maior desafio dentro das relações é a gente conseguir mostrar e sensibilizar o outro para essa acessibilidade. O que é acessibilidade, de fato? Então, eu tive que me debruçar primeiro para esse estudo do que era efetivamente acessibilidade, entender o que era inclusão, entender onde eu estava sendo capacitista, reconhecer isso, e aí, a partir daí, traçar uma outra forma de atuação. E, com isso, fazer um programa para que pudesse desenvolver as pessoas e dar essa possibilidade, né? Então, o psicodrama foi o que me trouxe essa grande base, né, para que eu pudesse fazer esse trabalho, não só de sensibilização, mas também de desenvolvimento da pessoa que estava chegando ali. E, ao mesmo tempo, teve uma fala que a Dani me trouxe uma vez, que eu fiquei pensando muito sobre isso, né, que a gente até chegou, até pedi para ela repetir, né, que é aquela, quando a gente fala se colocar no lugar do outro, né, e aí quando a gente fala também dessa questão racial, porque para mim também, né, uma das grandes questões é quando a gente fica buscando a interseccionalidade, né, sempre esse nó que se apresenta. Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a entender que, assim, a gente consegue caminhar lado a lado. Cada coisa é uma coisa. Eu não vou conseguir, como agora o colega trouxe, né? Eu, como vidente, tive dificuldade de me concentrar na hora que ela fez aqui o aquecimento inicial, né? Que ela colocou o vídeo sem o som. Então, eu não consigo enxergar como uma pessoa cega. Eu consigo ter uma noção de como ela pode conseguir enxergar, mas eu não consigo, porque é só ela que passa por aquela experiência. Mas, a partir do momento que eu me coloco com essa abertura de me colocar à disposição, no sentido de pensar que que a pessoa pode construir a imagem, né, dessa cena que está se passando, eu já não parto do pressuposto que a pessoa que ela não enxerga, ela não vai conseguir entender, aí eu consigo estabelecer essa relação de compreensão do quanto que existem inúmeras possibilidades, né, de se fazer as coisas, de estar no mundo, de se desenvolver. Então, eu acho que esse é o grande desafio, né, quando a gente trabalha essa temática de acessibilidade, a gente conseguir entender os diferentes corpos, né, os diferentes jeitos de ser, e você entender que aquela pessoa, ela tem uma particularidade, uma individualidade, e que a acessibilidade, o quanto você pode promover essa acessibilidade para que essa pessoa possa fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Então, eu acho que esse é o grande desafio de nós ditos sem deficiência, né, e psicodramatistas, né? Então, e o psicodrama, ele traz essa ampliação desse olhar, né, a partir do momento que
a gente se propõe a se relacionar com o outro, como a Amanda disse, se dá nas relações, e é só quando você está ali na relação com o outro, que você, e você está aberto a essa relação e entendendo aquela particularidade, que você consegue promover a acessibilidade e até como dentro da sua direção, de repente surge, né, como a Amanda descreveu, de repente entrou pela sala uma pessoa que ela estava dirigindo um grupo e de repente entrou uma pessoa que não enxerga e você, na hora, você já pensar naquela acessibilidade que você pode promover. E isso só se dá quando você vai experimentando, né? Se a gente não convive, a gente não experimenta, a gente não entende, não coloca na nossa atuação, não amplia esse nosso olhar, a gente não vai promover essa acessibilidade, não vai entender que a gente tem essa condição também de promover a acessibilidade. É tudo uma questão da gente também estar disponível para isso, né? Disponível para isso. Então, eu acho que esse foi um dos grandes desafios que eu fui enfrentando, e eu acho que esse é um dos desafios que se apresenta ainda para a gente, né? Eu acho que, enquanto profissionais e nós que trabalhamos nessa área de pessoas, de desenvolvimento de pessoas, eu acho que cada vez mais a gente tem que estar trazendo isso para outros colegas, para que eles possam pensar dessa forma, né? Começar a olhar, ter esse olhar, né? Para esse outro que tem uma outra forma que necessita da acessibilidade, né? E que quando a gente promove a acessibilidade, a gente vai estar promovendo ampliando para diferentes pessoas, não para um determinado grupo somente. Que outras pessoas que às vezes a gente não imagina também vão ser contempladas, aquelas pessoas que talvez a gente pense que não necessitavam de acessibilidade, né? E quando a gente fala, né, eu lembro quando comecei a estudar acessibilidade, era comum falar só mesmo, precisa da rampa, precisa de quebrar a parede, né? Principalmente quando você fala na área de empresa, né? A empresa já pensa que é um custo caro, mas a gente esquece que tem a questão da acessibilidade, ela contempla pessoas que estão gestantes, que de repente naquele momento não vai poder subir uma escada, vai precisar de ter uma situação que ela precisa não vai poder ficar muito tempo em pé. A pessoa que momentaneamente teve um problema, sei lá, um acidente, vai ficar momentaneamente incapacitada para se locomover, pessoas idosas. Então, essa questão da acessibilidade, ela contempla um número muito maior, né, do que a gente possa imaginar. E isso pode estar presente em qualquer momento que a gente vai estar dirigindo um grupo, né? Então, a gente tem esse olhar também para essa questão como uma coisa que faz parte da nossa atuação, da nossa vida, né, em sociedade, é importante. E o psicodrama, ele traz isso, né? Todas as técnicas, toda a parte teórica que o Moreno nos apresenta, né, ele traz essa preocupação com a inclusão, sempre isso é possivelmente possível de se utilizar. E a partir do momento que a gente também vai resgatando dentro de nós mesmos as nossas criatividade, né, a nossa espontaneidade para poder estar colocando no grupo. Obrigada, Hermê. Você concluiu? Eu fiquei em dúvida. Concluí, sim. Ah, tá. Eu achei que você ia... Obrigada, Hermê. Sempre bom te ouvir também, né? Gratidão. Isso que a Hermê falou, né? Eu sempre gosto de frisar essa coisa, né? De que não tem como a gente se colocar no lugar de outra pessoa, né? Tele não é sobre isso, né? Tele é sobre a gente perceber o outro com aquilo que ele nos traz, né? A gente ter a melhor percepção possível desse outro, da forma que ele é, da forma que ele se apresenta e do que ele pode, de como a gente pode, né, contribuir com a experiência que ele necessita. Mas não é de forma nenhuma se colocar
no lugar do outro, porque a gente não ocupa o lugar de ninguém, né? É impossível. Acho que isso, assim, essas eram as nossas contribuições. A gente trouxe um pouquinho aqui dos espaços que a gente conseguiu co-construir, né? Eu, Amanda, Hermê, na nossa experiência com psicodrama, seja no ensino, seja nas empresas, né? Que é o trabalho bacana, incrível que a Hermê fez, desenvolveu. E desenvolve ainda, né? De certa forma, como consultora, enfim. E que eu tento trazer para o psicodrama, tanto quanto pessoa, né, participando de todos os eventos que eu consigo, atualmente não consigo mais, mas que conseguia, né, e me colocando nos espaços enquanto uma pessoa com deficiência, né, porque sempre estou eu acompanhada da minha deficiência visual, ela não me define, mas ela é parte de mim, não dá para eu ir sem ela, e nem faço questão nenhuma. E enquanto psicodramatista com deficiência visual também, trabalhando, construindo espaços de psicodrama individual, de psicodrama de grupo, de psicodrama online, de psicodrama presencial, atualmente na educação também, e levando o psicodrama para todos os espaços, e atuando, né, como uma pessoa que não enxerga e que faz psicodrama, que encontrei a minha própria forma de fazer psicodrama, mesmo, né, sem modelos, né, o que a Gabi fala, assim, a gente tem tão poucas pessoas com deficiência visual ou com outras deficiências, né, atuando com psicodrama, que a gente tem poucos modelos para os próximos que virão, né. Então, quem sou eu na fila do pão? Ninguém, mas a ideia de a gente construir esse artigo que a Amanda apresentou, inclusive, foi nesse sentido, né, de discutir esses conceitos, de apresentar uma possibilidade, né, de que quando as pessoas com deficiências pensem em ser psicólogos e psicodramatistas ou outros profissionais de psicodramatistas, né, que é meio assistente social, enfim, a gente tem pessoas de várias áreas atuando com psicodrama, a gente consiga pensar que isso é possível, né, porque o psicodrama é, por essência, acessível e inclusivo, e anticapacitista. A gente abre, então, a nossa ideia era ter um pouco mais de espaço para discussão, para debate, mas a gente acaba se estendendo sempre, né? Mas a gente ainda tem uns 15 minutinhos. Como nós estamos em poucas pessoas, eu acredito que dê tempo de a gente ouvir vocês um pouquinho, compartilhar um pouquinho e, né, queria agora escutar mais do que falar. Eu posso começar falando? Pode, fica à vontade. Bom, meu nome é Fernando, eu estou em Lisboa, estou com um casaco preto, porque está muito frio aqui. Eu estou na cozinha de casa, atrás tem a geladeira, um micro-ondas. Eu sou um senhor aposentado, com pouquíssimo cabelo. E de formação eu sou engenheiro, mas depois eu me envolvi com psicodrama, exatamente com deficientes visuais. Eu comecei em 2005, eu era diretor de teatro, eu estudei teatro no Instituto Benjamin Constant, e eu comecei a perceber o efeito terapêutico do teatro. A partir daí eu conversei com a professora Nice, que a Andréia eu tenho certeza que conhece, não sei se os outros a conheceram, ela era do Instituto Delfos, do Rio de Janeiro. A Célia, com certeza, também. Isso. A Célia também conheceu, com certeza. E aí eu perguntei se o engenheiro poderia se envolver com psicodrama. Ele disse, claro que pode. Aí eu fui fazer o psicodrama. A minha monografia foi exatamente sobre o psicodrama como apoio à reabilitação de pessoas que adquiriram a deficiência visual. Eu escrevi depois um livro sobre isso. Depois, Dani, eu queria o seu e-mail para te mandar algumas coisas que eu já escrevi sobre isso. Então, desde 2005 que eu trabalho com psicodrama com deficientes visuais. Tá? Mas eu queria fazer um comentário que é exatamente sobre a audiodescrição. Eu fiz uma vez um exercício, eu peguei um filmezinho, passei para 5 videntes e pedi para eles separadamente fazer a sua audiodescrição. Foram 5 audiodescrições bem diferentes. Assim como alguém que está fazendo a tradução em Libras,
vai cada um, que um intérprete de Libra é diferente do outro. Então, isso é uma dificuldade. A gente contratar alguém responsável pela autodescrição é uma responsabilidade muito grande, porque aquela pessoa vai passar uma imagem que um outro que fizer a descrição teria outra imagem, porque você, quando vê um filme, você capta coisas diferentes. Então, isso é... E aí não tem jeito, não tem jeito. São descrições diferentes que vai passar imagens diferentes para o deficiente visual. Assim como o surdo, ao ver alguém fazendo Libra, vai entender de forma diferente a mesma história, né? Isso eu não vejo solução para isso, mas eu queria falar mais da minha experiência de 15 anos com psicodrama, com deficiente visual, que começou no Benjamin Constant, e depois eu trabalhei com síndrome de Down e autistas, num colégio do Rio de Janeiro, em preparação para o mercado de trabalho. E agora, em Portugal, eu estou formando um grupo exatamente com deficientes visuais para fazermos aqui uns sociodramas. Aqui se fala mais o termo sociodrama do que psicodrama, tá? Então, trabalhar com sociodrama com deficientes visuais aqui em Portugal. Mas é fundamental, eu queria depois o teu e-mail, Dani, se você puder me passar, que eu queria te mandar coisas que eu já escrevi sobre isso, tá? Muito obrigada pela contribuição. Gosto muito do pessoal do Benjamin, tem uns trabalhos muito bacanas com dança, com teatro no Benjamin, inclusive algumas coisas que eu levo para os meus aquecimentos, trabalhando com pessoas com deficiência, com pessoas sem deficiência, eu peguei de algumas experiências que eu pude ter acesso no Benjamin nesse período de pandemia, que as coisas ficaram mais online, né? E, enfim, muito bacana, gratidão. Parabéns pelo trabalho também, gratidão por compartilhar. Eu passo meus contatos aqui no chat em seguida. E a questão da audiodescrição, acho que por isso que a gente tem, como você falou, né, profissionais de audiodescrição, profissionais de Libra, a gente faz dessa forma informal, quando a gente está quando a gente está se audiodescrevendo, enfim, e quando a gente não tem a possibilidade de contar com um trabalho profissional, mas claro que quanto mais profissional é o trabalho, mais ele se aproxima de uma visão objetiva que passe a ideia mais objetiva possível e mais livre da subjetividade de quem audiodescreve, né? Gratidão pela contribuição. Alguém mais gostaria de falar? Só sobre isso, eu queria dizer que eu sou partidária de uma audiodescrição com muita subjetividade. Porque eu entendo que a audiodescrição ela é permeada pelo grupo inteiro. Cada membro faz a audiodescrição no momento que compõe a cena. E aí ele vai impregnar, assim como ele vai impregnar no corpo, ele vai impregnar na audiodescrição toda a subjetividade que ele quis para compor a cena, e isso sim promove algo que faz sentido ao grupo. Porque aí a gente vai falar de duas coisas diferentes, né? A audiodescrição de conteúdos, né, de vídeos, filmes, enfim, de outros conteúdos que, em geral, é permeada de objetividade para passar isso que o colega pediu, né? Uma compreensão que seja mais linear possível. Mas acho que quando a gente fala de psicodrama e de audiodescrição dentro dos grupos, dentro do psicodrama, acho que isso que a Amanda traz é bem desbravador e é bem, de certa forma, revolucionário, né? Que é a gente usar a audiodescrição como conteúdo mesmo do que o grupo está trazendo, né? Como mais do que um recurso de acessibilidade, mas como parte da dramatização, como parte do que o grupo está querendo transmitir e construir, né? Co-construir. E aí, sim, faz sentido que seja bastante subjetiva. As audiodescrições da Amanda sempre são muito subjetivas e ela sempre é uma defensora da subjetividade na audiodescrição. Acho que não só no psicodrama, mas aí eu preciso da minha parte, né, não sendo a Amanda. A Amanda defende a subjetividade, eu defendo a subjetividade, depende do contexto. Só fazer um comentário que ele falou com relação a Libras, né? No caso da interpretação em Libras, no caso, acho que em Portugal deve ser outra legenda, né? No Brasil, é a língua brasileira de sinais. Independente do país, a língua, o intérprete, ele vai traduzindo, ele tem que traduzir exatamente aquilo que está sendo falado.
Aí, talvez você deve estar falando de fluência. Então, obviamente que tem, como em qualquer língua, né, você vai buscar profissionais que tenham fluência naquela língua. Então, eu lembro que quando eu comecei a ter contato com a Libras, qualquer pessoa que fizesse um oi para mim, nossa, eu já achava que era intérprete. Né? A gente, quando vê uma pessoa fazendo qualquer sinal, fala, nossa, é intérprete. Só que aí, com o tempo que você vai convivendo, você vai percebendo que tem profissionais que já têm um tempo de carreira, que são intérpretes mesmo, né, que tem toda uma complexidade, e que ele consegue, e que pelo exercício, pelo treino, eles conseguem, a ideia é que um bom intérprete ele consiga transpor na língua de sinais tudo, né, todo gestual, uma fluência que fique bem entendido pelo surdo. Então, talvez você deve estar falando assim, de encontrar, a dificuldade de encontrar intérpretes que tenham uma fluência, né? Mas a partir do momento que o intérprete ele estudou e ele sabe a língua, ele tem fluência, ele vai ser a mesma, não importa, vários intérpretes diferentes eles vão falar da mesma forma, vão transcrever direitinho, mas aí você tem que conseguir um bom intérprete que tenha essa experiência, né, que tenha essa fluência, que já tenha feito bastante interpretações, é diferente, que nem eu falo Libras, mas a minha Libras é macarrônica, né, é tipo, é uma Libras muito inicial, eu estou aprendendo, então eu não posso interpretar, nem sou intérprete, né, eu não posso, a minha Libras é para o meu uso informal, né, não dá para interpretar um congresso, nada, assim, dá para conversar com as minhas amigas, né? Mas não dá para eu fazer uma interpretação. Então, acho que o intérprete mesmo, ele consegue fazer, ele tem todo um domínio, né, da técnica, de toda o gestual que é necessário, seja em qualquer país, seja em Portugal, nos Estados Unidos, no Brasil, né? Cada país tem a sua língua e o intérprete tem essa condição. Eu queria falar, Dani. Fica à vontade. Obrigada, Hermê. Perfeito esclarecimento. Fica à vontade, pode falar. Eu lembrar que eu fiquei pensando a hora que vocês estavam falando de vidente e cego, o Gutmann lá em Portugal é invisual, né? Visual e invisual, não visual. Legal, né? Fiquei pensando, lembrei de uma situação que eu fui fazer uma encena no Parque da Juventude, em São Paulo, e fui com tudo preparado, chegou lá, o pessoal, chegaram 3 vans, 3 micro-ônibus, cheios de todo tipo de deficiência, todo tipo de cadeirante, paralisia, PCD, todo tipo. Eu estava preparada para um grupo e chegou um grupo totalmente diferente, a gente, então, teve que se adaptar. A hora que vocês falam, né, que a Amanda fala, tem que ser espontâneo, é isso. E foi muito legal, porque a gente começou eu nem lembro como foi o aquecimento, eu sei que a finalização até foi meu filho que puxou, ele era novinho, mas fazia teatro, e puxou o encerramento, mas o tema protagonista foi sexualidade, o direito à sexualidade de cadeirantes, não cadeirantes, de PCD, por que a gente não pode, né, pai e mãe controlando a nossa sexualidade, os vizinhos achando que a gente não tem direito, e eles estavam ali discutindo o direito de poder namorar, casar, então foi muito legal, foi uma experiência muito bacana, com todas as surpresas que vocês possam imaginar. Mas aí me veio também, né, desta nossa conversa aqui agora, quando fala da audiodescrição, né, o que importa da minha aparência? O que importa? Por que eu, por exemplo, sempre esqueço de descrever a minha roupa. E acho que essa subjetividade já fala de cada um de nós, o que a gente lembra. Eu não descrevi o fundo que eu estava, que é a logo da FEBRAP. O que de fato importa e faz diferença para a gente quando a gente se descreve ou quer saber do outro, né? O que é importante, por exemplo, para a Dani saber que a gente se apresente?
isso é muito subjetivo, né? Porque o que é importante para a Dani pode não ser importante para um monte de... Então, eu posso te dizer assim, o que é geralmente recomendado na audiodescrição oficial, né, objetiva. Então, o que é recomendado pela audiodescrição, né, eu não sou audiodescritora, não sou consultora em audiodescrição, tenho um estudo básico sobre, como diz a Hermê, né, eu sou aquela pessoa que fala de audiodescrição, todo mundo acha que é consultora, mas eu não sou, eu entendo muito pouco, mas assim, o que eu sei é que a audiodescrição recomenda que a gente seja o mais objetivo possível, né, então, assim, não interessa muito se o óculos da Amanda, se o marido da Amanda é daltônico e enxerga o óculos roxo, azul ou vermelho, interessa que ela diga que tem um óculos em tom de roxo, sei lá. Então, eu não estou criticando, eu gosto de xingar a Amanda porque eu posso xingar porque ela sabe que eu não estou criticando. Mas, enfim, então a audiodescrição, em geral, os profissionais de audiodescrição fazem o trabalho mais objetivo possível, né? Informando o que você vê, basicamente, né? Objetivamente. Sem muito porquê, sem adjetivo, sem adjetivação, sem motivação, sem, né, muita percepção além do que é objetivamente, né, do que se descrever, do que pode ser descrito objetivamente. Agora, aí o que é importante, mas aí eu acho que entra o que a Amanda falou, né, que aí é o que você está falando, que eu utilizo a audiodescrição de uma forma diferente no meu trabalho, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu adoro pedir imagem em dramatização, porque eu gosto de ser do contra, porque se eu não enxergo, eu gosto de trabalhar com imagem, é isso. Eu gosto de ser do contra. Então, eu trabalho muito com imagem. Nos grupos, eu costumo pedir imagem, eu gosto muito de pedir imagem. E aí, eu peço que as pessoas se descrevam. E aí, descrevam a imagem que estão fazendo ou que estão desenhando. Eu trabalho muito com adolescente, eu gosto muito de usar desenho e tal, enfim. E aí entra o que a Amanda falou, né, da subjetividade dentro do psicodrama, que acaba sendo um recurso, né, da dramatização. Então, isso é clássico, e isso até aparece em alguns trabalhos didáticos de audiodescrição, acadêmicos, perdão, que quando a gente se audiodescreve, a gente inicia por alguma coisa que para nós tem um valor maior para descrever. Então, teve gente aqui que se descreveu, primeiro falou do cabelo, tem gente que primeiro falou do rosto, primeiro falou tem gente que descreve a roupa, depois fala como tem gente que descreve o cenário, e depois que se descreve, quando a gente está nessa maneira informal. E se eu estou usando isso para um grupo, né, isso é recurso, isso é dado, né, né, por que a Andrea sempre se descreve, mas nunca descreve a roupa, né? Será que isso não tem relevância? Ou será que ela não gosta de falar de como está se vestindo? Não sei, eu estou aqui inventando coisa. Mas quando eu peço uma imagem, por exemplo, né, já aconteceu de eu pedir num grupo uma imagem, eu sempre conto essa história porque foi bem emblemática dessa situação. O rapaz, eram dois meninos, eles estavam construindo uma imagem, e um deles ele se audiodescreveu assim: eu estou com os braços totalmente abertos, quase como se fosse o Cristo Redentor, né? E não interessa muito como eu estava com as pernas, como estava o rosto, ele destacou, na imagem que ele construiu, o fato dos braços abertos. E conforme a gente foi avançando na dramatização, a problemática era que ele se abria demais para o mundo, ele não filtrava o que entrava. Então, depois couberam alguns duplos no sentido de que, né, ele está com os braços totalmente abertos, né, e por isso que ele é invadido facilmente. Então, quando a gente está no psicodrama, o que as pessoas usam para se audiodescrever pode ser conteúdo, sim, da dramatização, pode e é muito bem utilizado. Quando a gente está em outros contextos, em outros cenários, aí o recomendável é que seja o mais objetivo possível. Não sei se ficou claro. E aquece, né, Dani? Aquece, não desaquece, conforme as pessoas às vezes pensam e justificam. Aquece. Uhum.
Isso depende muito de como a gente faz também, né? Se a gente está numa dramatização que ela está num fluxo rápido, e a gente tem 50 pessoas, a gente parar para descrever 50 imagens vai desaquecer, porque a gente perdeu totalmente o objetivo, né? Então, a gente pode ser mais objetivo para dar conta, para não perder o foco, né? Mas, em geral, sim, em geral aquece, porque a gente já está falando do conteúdo que a gente está trazendo, quando a gente se audiodescreve no psicodrama. Olá, só complementando aí o que vocês estão falando, e me veio aqui só um detalhe técnico, né? O quanto temos a imagem, a visão de uma imagem, temos a visão, vemos. Então, a visão ela é muito detalhista, né? Ela é muito exata, né? E, sendo exata, fica sujeito a interferências, a influências, né? A julgamentos, né? Quando não temos a imagem, né, exata, e aí nós temos que usar a espontaneidade e a criatividade para explorar, e a subjetividade aí entra com muita riqueza, né, para sermos mais espontâneos, mais criativos, né, porque quando você tem a visão, uma imagem exata, e tem pessoas olhando, claro, você se julga, né, você se coloca de alguma forma, tem um pouco mais de dificuldade de expressar sua espontaneidade e criatividade, e ao passo que você não tem, quando você não tem a visão em si, né? E aí você tem que criar, né? E a espontaneidade, entramos na subjetividade. Só isso. Isso também é bastante subjetivo, né? Porque aí a gente tem que, às vezes, tomar o cuidado de não ir para o outro extremo, de que se a gente não usa a visão, a gente entra num mundo místico totalmente cor-de-rosa, né? A gente, na verdade, o ideal é que a gente possa utilizar a visão e as outras percepções, né? Eu nunca excluo, mesmo não enxergando, eu nunca excluo a visão e a imagem das intervenções que eu faço, porque eu entendo que para quem enxerga, a visão e a imagem são importantes, são elementos importantes, e são pessoas que veem, e elas têm a possibilidade de ver, e é direito delas utilizar o recurso visual, assim como é direito meu utilizar outros recursos. Então, acho que o ideal mesmo é que a gente possa utilizar de tudo, que a gente possa utilizar a visão, inclusive, porque ela é um recurso fabuloso, fantástico, e em muitas situações ela contribui muito, inclusive nas dramatizações, né? O quanto é rico, às vezes, o que as pessoas visualizam, o que as pessoas visualizam internamente, o que as pessoas descrevem, e descrevem porque estão vendo. Então, acho que a gente Sem precisa... dúvida. Não estou querendo desqualificar a visão em si, pelo amor de Deus, mas não, assim, sim, claro. como recurso, Uhum. né? de cenas, por exemplo, no psicodrama, há muitos julgamentos, há muitas dificuldades de se expor, se expressar, né, pelo próprio julgamento de imagens exatas. Tá? Sim, claro, compreendi perfeitamente. Bom, a gente tem um tempo, um horário que a gente já ultrapassou, e eu não sei vocês, mas eu estou um pouco exausta do dia, não de estar aqui, mas do dia. Então, em respeito aos nossos corpos, porque, né, forçar os nossos corpos a ficar muitas horas sentado também é, de certa forma, capacitista, né, um desrespeito com o nosso corpo que necessita de descanso, com os nossos corpos que não são máquinas, com ou sem deficiência. Então, queria agradecer, vou passar a palavra de volta para as meninas, para a Vivi, enfim, mas da minha parte, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar falando desse assunto, que sempre me mobiliza, que sempre me encanta, que eu vivo, estudo, pratico e que para mim é sempre muito presente e muito necessário, né? Então, gratidão pelo espaço para a gente poder trazer essa temática. Hoje é Dia Nacional do Cego, eu até esqueci de comentar, por conta de Santa Luzia, que para as pessoas de tradição católica é a santa protetora dos olhos, né? Então, é isso
Queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Gratidão. Muito bem. Então, em forma de agradecimento e em forma de compartilhamento, talvez seria interessante a gente abrir o áudio e com palavras, ressonâncias, palavras, uma frase, vamos todo mundo junto e ao mesmo tempo, vamos agradecer, né, a Daniela, a professora Amanda, a Ermelinda, e ao mesmo tempo vamos compartilhar, vamos fazer ressonâncias. Muito obrigada. Emoção ver Parabéns. Tá aqui. Obrigada, Dani, Parabéns. Amanda, Melinda, vocês todos. Obrigado, Dani. Obrigado, gente. Eu que agradeço. Obrigado. E Acolhimento. a sensação assim de que o meu grau de evolução está muito aquém ainda. Ampliar a sensibilidade. Obrigada, Dani. Obrigada, Ermelinda, Amanda. Muito bom. Dani nos ensina muito, sempre. Muito obrigada. Obrigada também a Amanda e Ermelinda pela contribuição. Obrigada a todo mundo, gente. É isso aí. Vamos descansar nossos corpos. Eu que agradeço, gente. Gente, a gente agradece, então, a participação de todos e encerramos esse ano, né, um dos eventos aqui do Centenário. Continuamos e contamos com a participação de vocês no dia 17 de janeiro, anota aí na agenda, já inaugura a agenda aí, anota 17 de janeiro, a gente vai ter um outro evento do Centenário. Então, a gente agradece de coração todos que participaram, e em especial, é claro, a nossa querida Daniela, professora Amanda e a nossa queridíssima amiga aqui, Ermelinda, viu? Muito obrigada, arrasaram, meninas, com certeza trouxeram, nos inquietaram, pensamos, tentamos nos colocar no lugar, né, de todas essas pessoas, enfim. André, quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Beijo, boa noite para todo mundo. Muito obrigada. Sempre gente, um grande beijo. Ai, Feliz Natal. Feliz Natal, homem. Feliz Natal. Um grande aqui, final de ano. Um abençoado Natal a todos. Árvore da André. Que isso, André? Presente? Árvore. A minha árvore, minha caneta é uma árvore, Maria Célia. Aqui. Minha canetinha tem uma árvore de Natal.